A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa próxima aula. E eu me sinto muito feliz e honrada por Deus por estar aqui mais uma vez para ter a oportunidade de compartilhar mais esta aula juntamente com vocês. E eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs que têm comentado no meu canal. Eu agradeço as orações e careço delas também. Os irmãos que têm curtido as minhas aulas, você que se inscreveu aqui no meu canal, para que meu canal continue crescendo, Deus te abençoe grandemente. Somente a eternidade para pagar tanto carinho. Eu não saberia expressar aqui em poucas palavras o carinho, a gratidão que eu tenho com cada irmão, com cada irmã, pelo carinho demonstrado aqui no meu canal. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E fique comigo até o final desta aula. E hoje nós vamos aprender riquezas de detalhes a respeito da doutrina do culto levítico. O que de fato o culto levítico ele tem para nos ensinar no dia de hoje, né? Como eles aprenderam com o culto levítico. E nós também vamos aprender com a doutrina do culto levítico. Nós estamos na lição de número 6 e hoje nós vamos falar sobre a doutrina do culto levítico. Doutrina significa ensinamento, significa instruir, significa educar. Do latim doctrina, do verbo docil. A doutrina cristã, ela acha-se baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos culto de doutrina, às vezes as pessoas acham que é culto só que vai falar a respeito de costumes, quando na verdade a doutrina é instrução, é ensinamento, né? Como nós somos educados, baseados na palavra de Deus. E o culto que acontecia, né, lá no tempo do Levítico tem muito a nos ensinar. Nós já aprendemos quais eram as obrigações dos sacerdotes e dos levitas, como eles oficializavam na tenda da congregação, as roupas que eles deviam vestir naquele culto, como eles deveriam oficializar as ofertas, quem podia fazer o que, né, na tenda da congregação. E eles continuaram também posteriormente, quando o templo foi construído. E nós sabemos que eles trabalhavam muito, né? Ao contrário de muitas pessoas que dizem que um sacerdote, que um líder de igreja, ele não trabalha muito, trabalha sim. E nós vemos com os levitas, com o sacerdote, com o sumo sacerdote. O trabalho nós vamos aprender que ele era diário. Este livro, né, ele foi escrito, esta lei foi dada por Deus, né, eles ainda lá no deserto, depois que eles tinham saído do Egito. Deus ordenou que este livro fosse escrito, né, inspirou a Moisés que escrevesse este livro para que eles não se perdessem com o passar do tempo, como devia ser a verdadeira adoração. Porque se ficasse somente em palavras, com o passar das gerações, eles iam se perder, né? Eles iam perder a pureza do culto levítico. Como ia ser o culto levítico? Então, a lei, ela precisava ser lida constantemente para o povo. E também ela foi escrita não somente para os sacerdotes, não somente para a classe sacerdotal, ela também foi escrita para o povo, porque o povo, conhecendo a lei, eles tinham como cobrar, né, daquela classe sacerdotal se eles estavam fazendo certo ou não. E para que os levitas não se perdessem no tempo e esquecessem a forma real de como que Deus queria ser adorado, de forma que as ofertas, elas precisavam ser entregues a Deus. Eles precisavam ter na mente, eles precisavam ter no coração como era a verdadeira adoração. Como devia ser a conduta
de um povo tão especial, que nós já falamos no vídeo passado, do que Paulo falou, que de tantas regalias que aquele povo eles tiveram, né? Deles era o concerto, deles era um culto, deles era a eleição, mas aquele povo tinha muita responsabilidade. Então, o povo precisava cobrar dessa classe sacerdotal, e esses sacerdotes não poderiam esquecer de fato como era a verdadeira adoração e quais eram as suas responsabilidades. E o culto levítico, ele era uma forma que o povo tinha de se aproximar de Deus. Era uma forma que o povo tinha de adorar a Deus. Era uma forma que o povo tinha de externar a sua gratidão a Deus. E era a forma que Deus se manifestava, né, a sua presença e a aceitação das oferendas, né, das ofertas, da adoração daquele povo. E também a Bíblia Sagrada, ela foi escrita para nós, para que nós também não nos perdemos com o passar do tempo. Não esqueçamos, né, das nossas responsabilidades. Não esquecemos que nós temos privilégios, que nós temos direitos, mas que nós também temos deveres. E uma forma de nós conhecermos a Deus e saber de fato o caminho que Ele traçou para cada um de nós, de nos aproximarmos dEle, de reatar a amizade que tinha sido perdida lá no Éden. E em cada lição nós vamos falar a respeito de uma oferta, de um culto e do que isso representava. Nós sabemos que todas as ofertas, né? Todos os sacrifícios, eles apontavam para Cristo, o sacrifício perfeito. Então, a Bíblia Sagrada, ela também foi escrita para nós. Por isso, os livros, né? Na verdade, a Bíblia é uma coleção de livros que depois foi montada no decorrer do tempo, mas que esses escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, era para que deixasse registrado, para que também nós não nos perdêssemos, né? Esquecêssemos de fato de qual é a verdadeira adoração, qual é a forma correta de andarmos em santificação e agradarmos a Deus. Por isso ninguém vai, naquele grande dia, vai ter desculpa diante de Deus, porque nós temos os livros que estão escritos para todos nós e são testemunhas, né, de que realmente nós sabemos o caminho que nos conduz à vida eterna. O culto levítico, ele nos ensina como deve ser a nossa conduta diária, como deve ser o meu viver diário com Deus, com o meu próximo, né, com as pessoas. E nós vamos aprender tudo isso. Ele vai nos ensinar que nós devemos viver uma vida de santificação progressiva com Deus. A nossa santificação, ela tem que ser progressiva, né? Você não paralisa a sua santificação. Você não é santificado de imediato. A santificação, ela é progressiva, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, graças ao acesso diário que nós temos por meio dos sacrifícios, né? Nós vamos falar a respeito dos sacrifícios da atualidade, depois que Jesus Cristo veio, em relação aos sacrifícios diários que aconteciam no culto levítico. Eles viviam em meio aos povos pagãos. Eles deviam ter sempre em sua memória quem era Deus. Eles deviam ter sempre em sua memória de onde eles foram tirados, que eles deviam viver separado do pecado. Os sacrifícios diários, eles os faziam lembrar que precisavam sempre da misericórdia de Deus. Tinha um sacrifício que era chamado de sacrifício contínuo, todos os dias, pela manhã e à tarde, os sacerdotes ofereciam um cordeiro. E aos sábados eram 2 cordeiros pela manhã
e 2 cordeiros à tarde. Apenas os sacerdotes violavam o sábado e não eram culpados disso. Não é somente eles, porque os sacrifícios, eles têm que ser diários. Assim como foi no culto levítico, ele nos ensina que nós também precisamos oferecer sacrifícios de gratidão a Deus, né? Reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus, que somos pecadores. Isso deve ser feito diariamente, assim como ela lá na tenda da congregação. Isso se chama um sacrifício contínuo. E somente os sacerdotes podiam violar o sábado, porque quem violasse o sábado, nós sabemos que tem mais de 613 preceitos a respeito da conduta do povo de Israel, do que podia fazer e do que não podia fazer. E uma das ordenanças de Deus era que o sábado fosse consagrado a ele. Então a pessoa tinha até uma distância correta que ela poderia caminhar, senão ela estaria violando o sábado e ela deveria ser morta por causa disso. E esse sacrifício diário é um sinal de que eles precisavam do perdão de Deus, que eles precisavam da misericórdia de Deus e que nós também precisamos disso, né? E devemos nos oferecer como um sacrifício diário. Israel tinha de ter a convicção de que Deus era o Criador de todas as coisas e que fora dele não havia outro Deus. Está em Isaías 45, verso 5. E que tudo pertencia a ele e que tudo devia ser consagrado a ele. O culto levítico ensinava isso para o povo de Israel. E ele é um modelo de ensinamento para os nossos dias também. Eles deviam saber que somente Deus devia ser adorado e que tudo deve ser consagrado a ele. O povo de Israel tinha consciência, eles têm consciência, né? Depois de muito sofrimento, nós sabemos que o povo de Israel só foi liberto da idolatria depois do cativeiro da Babilônia. A idolatria só foi erradicada, né, no meio do povo de Israel depois que eles foram cativos durante 70 anos na Babilônia. E nessa lição nós veremos que a essência do culto, o que é essência? Essência é a parte mais importante do culto. Então, a parte mais importante do culto é conduzir o crente à adoração a Deus. O culto, ele não é meu. O culto não é para mim, não é para que o homem seja adorado, né? Não é para que o homem seja venerado, que ele seja celebrado, mas o culto é para nos ensinar que a adoração, que a essência dele, que o mais importante é que devemos tributar adoração a Deus. É Ele que merece honras e glórias. Está em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, né, que fala sobre o cântico de adoração a Deus. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a terra é do Senhor. Está lá em Salmos, número 24, versículo 1. Davi, aqui neste salmo, ele declara que tudo pertence ao Senhor, que a terra pertence ao Senhor, que a sua plenitude pertence ao Senhor e tudo que nela há também pertence ao Senhor. E, inclusive, aqueles que nela habitam também pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos a grandeza, né, do Deus criador de todas as coisas, do Deus que nós servimos. Ele tem o globo terrestre na palma da sua mão. Então, tudo pertence a Ele. E nós também, crentes da atualidade, nós precisamos ter essa mesma convicção
de que nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo, a nossa alma, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas dispenseiros, né, da maravilhosa graça de Deus. Nós somos apenas dispenseiros daquilo que Ele colocou em nossas mãos, para que nós possamos administrar bem. Infelizmente, muitos ainda insistem em acreditar, por ignorância, que não é Deus o Criador de todas as coisas, mas aconteceu uma explosão. Eles preferem acreditar na teoria do Big Bang, ou preferem acreditar na teoria da evolução. Mas quando nós olhamos para o sistema solar, quando nós olhamos para as galáxias, quando nós olhamos para a perfeição do corpo humano, quando nós percebemos, né, o oxigênio, o ar que nós respiramos, só alguém tão maravilhoso quanto Deus, que é Criador de todas as coisas, em sua excelência, em sua onipotência, em sua transcendência, poderia ter criado todas as coisas com tanta perfeição. Essas pessoas, infelizmente, desconhecem a Deus, mas nós faremos menção do nome do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 29, nós estamos aqui citando as pragas. Moisés diz a Faraó que os trovões iam cessar e a saraiva também ia cessar, para que Faraó soubesse que a terra é do Senhor. Somente Ele tem um poder, né, de controlar todas estas coisas. E lá no Novo Testamento, nós vamos ver os próprios discípulos que andaram com Jesus, conviveram com Jesus, sabia que Ele era o Filho de Deus, o Messias enviado. Quando Jesus acalmou a tempestade, que Ele mandou as águas pararem, mandou o vento parar, os discípulos ficaram atordoados, impressionados. E aí eles já não sabiam mais quem era Jesus. Eles fazem a pergunta: quem que é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos que ter certeza dessas coisas e que refutar a loucura da ciência é o que nós devemos fazer. Refutar a loucura da ciência. Precisamos realmente conhecer a grandeza de Deus. No Gênesis, conta a história de como os mundos foram criados e que Deus, Ele é o autor da criação. E no Levítico, reivindica deles que eles consagrem tudo ao Senhor. Que eles separem-se do mundo ímpio e dediquem-se exclusivamente a Deus. E as ofertas, ela representava muito para aquele povo. As ofertas, elas representavam muito no culto levítico. A oferta do hebraico, korban, significa aproximar-se. Quando eles levavam as ofertas, era uma forma de se aproximar de Deus. Quando um israelita fiel trazia a sua oferta a Deus, era uma forma dele se aproximar de Deus, dele desfrutar da sua comunhão com Deus e das suas bênçãos. E são 5 ofertas que são citadas, né, são descritas no capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Levítico. Se você não leu, leia todas elas, né? Nós precisamos ler este livro durante esse trimestre, uma vez ou 2 vezes, até que nós compreendamos, né, o que Deus quer falar conosco através deste livro. Então são o holocausto, a oferta de manjares e ou cereais, a oferta pacífica,
a oferta pelo pecado e pela culpa. Todas as ofertas, elas apontavam para Cristo. E no decorrer do trimestre, nós vamos falar um pouco de cada uma delas. Deus, Ele é exclusivista. Assim como Ele é com o povo de Israel, Ele é exclusivista com a igreja hoje. Ele não admitia que o povo de Israel se prostituísse com outros deuses, que se curvassem diante deles, que lhes oferecessem culto ou oferta. Deus proibia que eles fizessem imagens de escultura. É um mandamento. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e também em Levítico capítulo 26 e versículo 1. Deus exige de todos nós toda adoração. Ele exige toda veneração para si. Deus, ele é exclusivista, criador de todas as coisas e que somente Ele pode ser adorado. E o povo de Israel aprendeu isso a duras provas. E nós também precisamos ter consciência disso, que somente Deus pode ser adorado. E idolatria, nós sabemos, não é só a imagem de escultura. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, ou amamos mais do que amamos a Deus, é idolatria. Dinheiro, filhos, finanças, imóveis, patrimônio que alguém tenha e ame isso mais do que ame a Deus, é idolatria. Ele exige um culto exclusivo. Esta é a condição para a aliança. Era obediência e adoração exclusiva a Deus. Deus afirma ao povo: não existe outros deuses. É invenção dos homens, é invenção diabólica. Eu sou o único Deus. Ele não dá a glória dele para ninguém. Precisamos dar a Deus o que lhe pertence. Não podemos servir mais a criatura do que ao Criador. Está em Romanos capítulo 1, versículo 23 e 24. Paulo aqui, ele relembra a idolatria passada do povo de Israel e alude, nesse texto, ao bezerro de ouro que foi construído lá no passado. Está em Êxodo, no capítulo 32. E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele nos ordena a fugir da idolatria. É algo que o cristão não pode brincar. Nós devemos temer, de fato, a idolatria, porque Deus requer exclusividade na sua idolatria. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas honram mais ao homem do que honram a Deus. Transformaram a glória de Deus em glória de homens. No ponto 2, Deus é libertador de Israel. Deus é o libertador de Israel. A palavra de Deus nos diz que Deus os tirou do Egito como nas asas da águia e os trouxe para Ele. Está em Êxodo capítulo 19, versículo 4. Deus os tirou com mão forte, poderosa. Ninguém tinha o poder de tirar Israel da escravidão de mais ou menos 430 anos. Ninguém teria poder de fazer isso, somente Deus. E através da nação de Israel, a glória de Deus, o poder de Deus foi revelado às outras nações. Depois de tanta demonstração de amor, depois de tanta demonstração de cuidado, Israel não poderia comparecer diante de Deus de mãos vazias. Está em Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Era uma afronta eles irem para um culto de adoração e comparecerem de mãos vazias. Assim também nós não podemos nos apresentar para adorar a Deus com o nosso coração vazio. Nós devemos estar de coração cheio de desejo de nos consagrar a
Ele. Naquele tempo, né, as ofertas eram físicas, as pessoas levavam mesmo tudo que elas tinham, né? Eram cereais, eram os animais, tudo que elas possuíam, elas levavam. Hoje nós levamos dinheiro para a casa de Deus e levamos as nossas ofertas, os nossos sacrifícios espirituais. É nos apresentar diante de Deus com o coração cheio de desejo de nos consagrarmos a Ele e também de obedecermos a sua palavra. Deus, Ele não se compraz mais em sacrifícios, pois Jesus fez um único sacrifício perfeito e para sempre. Deus se agrada de corações contritos, de espíritos quebrantados, cheios de tristeza por causa dos nossos pecados e humilhando diante dele, com certeza que receberemos o perdão. Está em Salmo de número 51, versículo 16 e o versículo 17. Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele nos ensina agora que tipo de sacrifícios que são agradáveis a Deus. Nos oferecer como sacrifícios. Infelizmente, tem muitas pessoas, né, que não querem crer na palavra de Deus, levam isso para o lado, o sentido literal da palavra. Mas aqui Paulo está falando de sacrifícios espirituais. Agora, Paulo está dizendo, nós não precisamos mais levar animais, não precisamos mais levar cereais, nós não precisamos mais degolar, né, os animais. O que nós precisamos agora? Agora nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos ser apaixonados em desejar agradar a Deus. São sacrifícios espirituais. É ter uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Os israelitas, o maior desejo deles era que Deus aceitasse o seu sacrifício e que manifestasse a sua presença no meio deles. E este também deve ser o nosso maior desejo. Sermos aceitos por Ele e que Ele manifeste a sua presença dentro de nós, no meio de nós, em nossos cultos diários. Devemos apresentar o nosso corpo, morto agora ao pecado, e disponíveis para sermos templo do Espírito Santo. Nossa oferta hoje, ela é de fé e elas são aceitáveis. Os sacrifícios hoje, eles são espirituais. E os sinais da sua aceitação também são igualmente espirituais. Deus não quer sacrifícios físicos. Você não precisa caminhar tantos quilômetros. Você não precisa andar de joelhos. Você não precisa fazer penitência com o seu corpo físico. Você não precisa carregar pedras mais. O que Deus quer hoje são sacrifícios espirituais. É isso que Ele exige de nós. Quando nossas atitudes elas são sinceras, positivas e nós amamos a Deus, Deus é santificado e é glorificado diante de tudo e diante de todos. As nossas atitudes, né, santificam o nome de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus e ter uma vida de qualquer maneira, pois Deus não mudou e Ele continua tendo compromisso com a santidade. No tópico 2, nós vamos falar sobre os animais e os vegetais são do Senhor. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, nós aprendemos. Tudo em Levítico tem significado. Sem este livro, nós jamais entenderíamos o Novo Testamento e nem o porquê do sacrifício de Jesus. Por exemplo, o bezerro apresentado por Arão na oferta do pecado, e alguns comentaristas eles dizem que aqui é a única vez que é oferecido um bezerro para que lembrasse do incidente do bezerro de ouro que eles construíram lá no deserto. E
para eles entenderem que Deus que era santo. O pensamento judaico, ele sempre vê significado em tudo, em cada detalhe. O bode, ele é visto como o bode que os irmãos de José mataram para ocultar o pecado deles para o pai, né? Para dizer que uma besta fera tinha comido José ali também. O cordeiro recorda quando Abraão amarrou seu filho Isaque para o imolar como se faz com o cordeiro, ou então representar a provisão da salvação para Isaque, quando Deus providenciou um cordeiro para Isaque. Os sacrifícios e as ofertas, elas apontavam o quão superior é o novo concerto. Jesus Cristo, nosso verdadeiro sumo sacerdote. Está em Levítico capítulo 9, do versículo 1 ao 24, que também é a nossa leitura bíblica em classe. No ponto 1, no Egito. No Egito, os egípcios, eles não faziam distinção entre criador e criatura. E quando Deus os puniu, mostrou a eles que Deus é Deus e que Ele que tem poder sobre todas as coisas. E que aqueles deuses representados por animais não eram nada, não tinha poder e também não era Deus. Deus humilhou aos deuses egípcios, mostrando o seu poder e que Ele sim era o protetor e o criador de todas as coisas, que Ele que é o sustentador do mundo, né? Deus criou todas as coisas e as sustenta pelo seu poder. Eles tinham, lá no Egito, eles tinham um panteão de deuses. O próprio faraó se intitulava Deus Ra. A praga da água em sangue, o Nilo, era uma divindade para eles. Para eles, ele era o deus da fertilidade, Api ou Rapi. A deusa Equete, ela tinha a cabeça de uma rã. Na praga dos piolhos, eles não puderam repetir o feito, os magos, eles não puderam repetir o feito de produzir piolhos, pois eles atribuíam ao deus Tote a criação do conhecimento. E aí eles tiveram de declarar que era o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Na praga das moscas, Deus fez separação entre eles e ficou provado que Deus tinha poder sobre todos os povos. A praga dos bois e vacas, eles criam em Apis, o deus da fertilidade dos rebanhos. Ator ou Hator, deus vaca. Nut, também algumas vezes representados pela vaca. Tudo isso, Deus humilhando os deuses do Egito. A escuridão total era para desmoralizar a crença que eles tinham no Deus Sol, que era conhecido como Amon-Ra. Outro deus que eles tinham era o disco Sol Atom. Diz a história que foram um dos maiores templos pagãos construídos na história da humanidade. Era em veneração a esse deus Sol Atom. Os israelitas sabiam que animais não são deuses e faziam distinção entre o puro e o impuro. E hoje algumas nações também adoram animais. Não aprenderam a lição do povo do Egito, onde Deus humilhou aqueles deuses. E tem nações tem povos que adoram ratos, baratas, cobras e tantos outros animais. Ainda a vaca, ela é adorada ainda em alguns povos. Eles desconhecem o verdadeiro e único Deus. Religiões esotéricas
E ainda tem aqueles que veneram os astros, né? As estrelas, a lua, o sol, adoram árvores, tem culturas, né, que adoram a vegetação. E hoje, como em Israel, quando nós lemos da palavra de Deus, também o povo de Israel construiu imagens de bosques e se curvaram diante deles. Hoje, existem religiões que adoram a natureza, chamam-na de mãe, né? A mãe natureza, que é ela que cuida de tudo, que é ela que reivindica e cobra das pessoas a destruição que os homens fazem na natureza. Tudo foi criado por Deus e os frutos da terra devem louvar ao Senhor. Nós somos dispenseiros e devemos cuidar de tudo, principalmente da natureza. Nós estamos sofrendo o ônus, porque não estamos cuidando bem daquilo que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, né? E cuidar da natureza também é nossa responsabilidade. Cuidar dos rios, das árvores, da terra, dos animais, né? É nossa responsabilidade. Mas ela não pode ser objeto da nossa adoração. No terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre o ser humano é do Senhor. Tudo é do Senhor. Disso nós temos certeza que nós somos pó e que ao pó voltaremos. E que nosso espírito que é de Deus, a Deus também voltará. Nós temos certeza pela palavra de Deus que nós somos a coroa da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. No Êxodo, capítulo 20, onde está descrito os 10 mandamentos, e um deles que fala da nossa relação com o nosso próximo é não matarás. Deus trata da sacralidade da vida. E hoje nós vemos as pessoas banalizarem a vida das pessoas. Vidas são ceifadas por motivos torpes, né? Nós vemos as pessoas querendo liberar o aborto porque a mulher, né, ela diz que ela é dona do seu corpo e que ela pode fazer com o seu corpo o que quiser, né? Desconhecem a palavra de Deus essas pessoas. Algumas pecam por ignorância, outros com conhecimento e convicção da causa, mas esquecem que nós não somos de nós mesmos. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero fazer. Eu não posso cometer o suicídio, eu não posso abortar, eu não posso tirar a vida de alguém. E lá no culto levítico, lá na lei de Deus, ele exigia a sacralidade da vida. Deus protegia, né, para que outras pessoas não matassem as pessoas sem motivo nenhum. A única pessoa, né, que não era punida se tirasse a vida de alguém é se ela matasse alguém e fosse provado que não fosse a sua culpa. E hoje, na nossa atualidade, nós vemos a banalização da vida. As pessoas não valorizam o ser humano. Vidas são ceifadas por motivos torpes. Por nada as pessoas acham que têm o direito, né, de ceifar a vida de outra pessoa. Enquanto Deus nos proíbe de sacrificar vidas humanas. Haviam culturas e ainda existem rituais satânicos que vidas humanas devem ser sacrificadas. Lá naquele tempo, eles ofereciam as crianças a Moloque, né? E hoje, muitas pessoas que estão desaparecidas, infelizmente, elas foram sacrificadas a demônios. Fetos, crianças, adolescentes, adultos, infelizmente, isso acontece na nossa atualidade. E que Deus tenha misericórdia de nós e misericórdia dessas pessoas. Deus hoje, Ele não quer isso. Mas o verdadeiro sacrifício que Ele quer é um coração contrito e humilde.
Está em Isaías também, capítulo 57, versículo 15. E ele tem uma promessa para estes, né, os que se sacrificam espiritualmente. A promessa que ele tem para nós é que que ele vai habitar conosco pessoalmente e que ele vai fazer morada em nossos corações. Alguns pensam que são de si mesmo e que podem fazer o que quiser com seu corpo. Será que podemos mesmo fazer o que quiser com o nosso corpo? Será que não prestaremos conta da nossa mordomia cristã a Deus em relação ao nosso corpo? Tem gente que não cuida da sua saúde, alimenta de qualquer maneira e acha que pode fazer o que quiser com o seu corpo. Eu vou prestar conta sim a Deus como tratei esse invólucro da minha alma. Nós vamos tratar sim. Nós vamos prestar conta, né, dessa dispensa, se fizemos bem ou não. E muitas pessoas perguntam, né, que mal há nestas coisas, né, se é apenas um corpo. Por que eu não posso tatuar meu corpo, né? O nosso comentarista, ele traz este assunto à tona a respeito de tatuagem. Será que Levítico capítulo 19, versículo 28, fala de não marcarmos o nosso corpo ou fazer tatuagens? Será que não está se referindo a culturas antigas, quando eles davam golpes no corpo em memória de algum morto? Será que não está fazendo menção a este assunto? Ou de algum ritual, como foram os profetas de Baal no tempo de Elias, né, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28? Muitos cristãos invalidam a lei de Deus para encontrarem ocasião para fazerem as suas tatuagens, sejam elas do que forem, ou o que forem, né? Nada que eu fizer no meu corpo, nada, vai glorificar a Deus, a não ser que eu tenha uma vida de santificação. Uma tatuagem, ela não vai glorificar a Deus, né? Pode escandalizar muitas pessoas. Às vezes nós encontramos pessoas refutando este versículo, né? E dizendo, então não pode rapar os cabelos, né? Se é para viver toda a lei, então você não pode rapar a cabeça, então você não pode raspar a sua barba, então você não pode tocar na mão de uma mulher quando ela estiver no seu fluxo, na sua menstruação, né? Deus, a mulher, ela foi protegida, né? Quando nós lemos, né? E nós vimos o sentido espiritual de proteção à mulher neste período dela, né? Esse período dela de menstruação. Não que o homem vá se tornar imundo, mas é um período que o homem não deva, de fato, tocar em sua mulher ou em mulher nenhuma. E uma tatuagem, ela não vai glorificar a Deus em nada. E hoje, às vezes, nós deparamos com pessoas que aceitam Jesus lá no mundo, fizeram tudo por ignorância e têm seu corpo todo tatuado, mas eles chegam na igreja e querem exibir as suas tatuagens como se elas fossem troféus que eles ganharam lá no mundo. E isso fica incentivando outras pessoas. Nós não podemos afirmar, né, com exatidão. Alguns ousam afirmar que tatuagem é pecado. Outros dizem que não. Mas a Bíblia fala que se eu comer carne, fizer tropeçar meu irmão, é melhor que eu não coma carne, né? E eu não acredito, particularmente, que tatuagem glorifica a Deus em alguma coisa ou que convém que um cristão faça uma tatuagem. Eu não acredito que tatuagem é lícito para um cristão, mas existem opiniões diversas, né? E nós encontramos irmãs que fazem tatuagem na sobrancelha, que não precisam disso, mas é uma vaidade, mas também não deixa de ser uma tatuagem. É claro que hoje nós estamos vendo mulheres sofrendo com câncer, né? E uma tatuagem de uma sobrancelha levanta a sua autoestima,
E aí nós estamos falando de outra coisa, né? Então, tudo é tatuagem. Tatuou a sobrancelha, é uma marca no corpo, né? O furar a orelha para colocar um brinco é uma marca no corpo. E hoje as pessoas colocam piercing. Hoje nós vemos excentricidade demais, né, neste mundo. Há um grupo, né, destas pessoas que perfuram todo o seu corpo, que tatuam todo o seu corpo. Hoje tem pessoas que fazem tatuagem dentro dos olhos. As pessoas se arriscam colocando tinta dentro do seu corpo. Enfim, muitas pessoas questionam a respeito disso. E muitos querem invalidar a lei de Deus e para encontrar, né, ocasião para fazer as suas tatuagens. Eu devo pensar nas coisas que têm louvor, que irão glorificar a Deus. E as pessoas, elas encontram ocasiões, né? Acham versículos na Bíblia para usarem seus brincos, para cortarem seus cabelos, para andar com seu corpo nu. E como argumento elas usam a própria Bíblia para apoiarem as suas ideias. Um exemplo que nós temos é Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Né? Muitos usam este versículo para apoiar o seu desejo, né, de tatuar o seu corpo, que é ilógico e que desqualifica Jesus. O nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a tradução da Bíblia de Jerusalém. Pode ser na altura da coxa, da sua túnica, da sua veste, que está gravado Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para que estivesse gravado na coxa, né, de Jesus, tatuado na coxa de Jesus, João teria de ter visto Jesus com suas pernas literalmente de fora, expostas, coisa que é impossível, né? Principalmente para um judeu, e principalmente que ele está vindo como Deus. Não é costume nosso, do povo de Deus, fazer marcas e tatuagens em nosso corpo. Paulo escreveu: há algum louvor nisso? Há alguma virtude? Isso nos santifica? Isso é o ideal de Deus para nós? O que fazemos com o nosso corpo fala muito de quem somos e a quem queremos glorificar. Tatuagem, ela é mais uma satisfação pessoal. É para fazer parte de uma tribo que você pode ser o que você quiser. Hoje nós vemos grandes aberrações em nome da liberdade de expressão. Dificilmente alguém fará uma única tatuagem. São corpos marcados, atestando que Deus não nos fez direito. E nós sabemos que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele nos fez perfeito, não é mesmo? Se precisasse de cores em nosso corpo, de flores em nosso corpo, seja lá o que a pessoa queira tatuar no seu corpo, Deus teria feito assim. Desde lá, o início de todas as coisas. A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, nós somente veremos naquele grande dia, como escreveu o profeta Malaquias. O que eu não fazer, o que é querer usar a palavra, né? O que eu não posso querer fazer é usar a palavra de Deus para satisfazer os meus desejos mundanos. Nós somos adoradores e servos de Deus e devemos consagrar nossa vida a Ele. Devemos dedicar nosso tempo a Ele. Nós devemos celebrar seus grandes feitos, principalmente os grandes feitos espirituais. Ele enviou Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade.
Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele nos deu, quando aceitamos a Jesus como Salvador, a sua natureza divina. Ele nos deu o seu Espírito Santo e nós devemos celebrar estas bênçãos espirituais. Ele nos batizou com fogo, nos libertou da escravidão do pecado e nos fez adoradores. E é a única classe de pessoas que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Está em João, capítulo 4, versículo 23 e o 24. Porque falso, o mundo está cheio. Muitos que honram Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Profetizou Isaías no capítulo 29 e o versículo 13. A melhor expressão de adoração não é marcas no corpo. É obediência aos mandamentos de Deus. O povo de Israel não podia servir a Deus por medo ou por obrigação, mas voluntariamente. E eles expressavam isso através das ofertas. Eles expressavam isso no sacrifício pacífico, chamada oferta de paz. O ofertante, ele podia oferecer qualquer animal do rebanho sem defeito, variedades de bolos, era um ato voluntário de adoração, era dia de festa, Era ação de graças e era dia de comunhão. E Jesus Cristo, mediante a cruz, ele restaurou nossa comunhão com Deus, ele nos trouxe a paz novamente para nos relacionarmos com Deus diariamente. Jesus Cristo, ele é a nossa paz. E hoje nós oferecemos sacrifícios de louvores a Deus. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome, que confessam o nome de Jesus Cristo. E publicamente nós devemos confessar que nós pertencemos a Ele e adorá-lo sempre. Gratidão. Esta é a palavra. Amém? Espero ter ajudado você com este comentário, que você tenha uma excelente aula neste domingo, que Deus na pessoa de Jesus Cristo continue te abençoando, nos abençoando. E se você gostou dessa aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais e eu aguardo você aqui no meu canal na próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.